O livro é O Mito do Empreendedor. A gente vai ler o capítulo número 6, que é Sob a Perspectiva do Empreendedorismo. A gente tem lido aqui no canal um capítulo a cada sexta-feira, então se você ainda não viu os outros capítulos, na descrição tem os links para você acompanhar essa leitura. E se também você ainda não comprou o seu livro, se você usar o meu código aqui embaixo da Amazon, você contribui para o projeto, isso vai ajudar bastante. Então também aproveita para fazer a sua inscrição no canal, deixar um gostei aqui, um comentário para ver se você está acompanhando mesmo, o que você tem achado, tem alguma outra sugestão. A ideia é a gente trocar informação para deixar o conteúdo bem dinâmico. Capítulo 6, a maturidade sob a perspectiva do empreendedorismo. Eles percebem o padrão, compreendem a ordem, experimentam a visão. Peter Drucker, A Nova Sociedade. O Drucker é uma das referências principais de literatura de administração de empresas. A maturidade, a terceira fase do crescimento da empresa, tem como exemplo algumas das melhores empresas do mundo, tais como McDonald's, Federal Express e Disney. A empresa madura sabe como chegou ao ponto onde se encontra e o que deve fazer para chegar onde pretende. Portanto, a maturidade não é um resultado inevitável das duas primeiras fases. Não é o produto final de um processo, que começa na infância e passa pela adolescência. E aqui é importante porque às vezes a gente estudando o livro, temos aquela sensação de que, eu vou ter que passar por cada uma das etapas, eu vou ter que passar pela infância em que eu faço tudo, a fase do técnico, do administrador, do empreendedor, a adolescência que você vai começar a delegar sem nada para fazer os acompanhamentos, e aí a gente viu, né, o Henry e o caso da Elizabeth, né, que ele comentou nos outros capítulos, e aqui ele fala que não, você consegue já começar um projeto de uma forma madura. Empresas como McDonald's, Federal Express e Disney não ficaram maduras, elas começaram assim. Seus criadores tinham uma perspectiva totalmente diferente em relação às empresas e sua operação. O indivíduo que abre uma empresa madura também passa pela infância e pela adolescência, mas de modo completamente diferente. É sua perspectiva que faz diferença, sua perspectiva de empreendedorismo. Aí ele vai explicar para nós a perspectiva do empreendedorismo. Certa vez, ouvi uma história sobre Tom Watson, fundador da IBM. Quando lhe perguntaram o que lhe atribuía ao fenomenal sucesso de sua empresa, disse que ele respondeu: a IBM é o que é hoje por 3 razões especiais. A primeira é que desde o início eu tinha uma imagem muito clara de como seria a empresa quando finalmente estivesse pronta. Pode-se dizer que eu tinha na cabeça um modelo do que seria o sonho realizado, minha visão. A segunda é que, com a imagem em mente, me perguntei como uma empresa daquele porte deveria atuar. E criei um modelo de atuação para a IBM quando ela estivesse pronta. A terceira razão do grande sucesso da IBM foi o fato de eu ter percebido que, tendo a imagem da futura empresa e seu modelo de atuação, teríamos que começar a agir de acordo com eles desde o início, ou jamais chegaríamos lá. Em outras palavras, eu percebi que para a IBM se tornar uma grande empresa, teria que atuar como grande empresa, mesmo antes de ser uma. Desde o início, a IBM foi configurada conforme o modelo da minha visão, e dia após dia procurávamos seguir aquele modelo. Ao fim de cada jornada de trabalho, analisávamos nosso desempenho, identificávamos as diferenças entre os resultados obtidos e os desejados. No dia seguinte, tentávamos compensar as diferenças. Na IBM, todos os dias eram dedicados ao desenvolvimento da empresa, e não a fazer negócios. Nós não fazíamos negócios. Nós construíamos uma empresa. Passaram-se mais de 30 anos, Tom Watson Sr. falou das razões do sucesso da IBM. E eu sei o que as pessoas dizem dessa empresa de 88,4 bi de dólar, que está em má situação, que perdeu o rumo, que não serve de exemplo. Mas se o Watson estivesse vivo, acredito que as coisas seriam diferentes. Tenho certeza de que se o gênio empresarial, criador da IBM, estivesse aqui hoje, e não sei se está, empreenderia a reinvenção da empresa, o que tantas vezes foi feito, para recriá-la de acordo com o futuro. Em resumo, talvez, quem me contou isso não tenha repetido exatamente as palavras de Watson. O que a história nos diz, porém, é muito importante, pois revela o que faz uma grande empresa ser grande. A
A história diz o que faz outras empresas, na melhor das hipóteses, sobreviverem ou, na pior, desaparecerem. Disse que as melhores empresas seguem um modelo de negócio que funciona. Diz que, pela perspectiva do empreendedor, não importam o produto nem o trabalho em si, mas a empresa. Como se parece, como age, como faz o que pretende. Diz que Tom Watson Sr. tinha paixão pela própria empresa e que, infelizmente, a maioria das pessoas que entram no mundo dos negócios não tem essa paixão. Diz ainda que a maioria dos que chegam ao mundo dos negócios não possui um modelo de empresa que funcione, mas somente um modelo de trabalho, pela perspectiva do técnico, que difere da perspectiva do empreendedor, nos seguintes aspectos. E aí aqui, grifado para a gente prestar muita atenção, hein? A perspectiva do empreendedor pergunta: como a empresa deve funcionar? A perspectiva do técnico pergunta: que trabalho tem de ser feito? A perspectiva do empreendedor enxerga a empresa como um sistema para a produção de resultados externos para o cliente, gerando lucros. A perspectiva do técnico enxerga a empresa como um lugar onde as pessoas trabalham para obter resultados internos para o técnico, gerando renda. Isso aqui é tão importante de até fazer essa pausa para a gente discutir um pouco, porque eu refleti muito sobre isso. Eu já li, essas partes antes de gravar e eu fiquei imaginando que quantas vezes a gente no nosso negócio não está atento nos processos de execução. E ele traz essa visão do empreendedor que para ele não importa tanto a atividade fim do negócio. O prazer do empreendedor está em você criar um sistema que funcione, que entregue excelência para o seu cliente, gere lucro para que você possa reinvestir no negócio e ver aquela criação toda prosperar. Porque aí só assim as pessoas que trabalham com você vão poder ganhar aumento, vão poder ter uma perspectiva de crescimento, de que as engrenagens funcionam. Quem aqui nunca trabalhou numa empresa que é clara a sensação de que ela está em declínio, que as pessoas que são as proprietárias já não zelam mais pelo dia a dia, parece que você faz uma atividade e ninguém nem presta atenção, não te dá nenhum feedback. Eu mesmo já passei por isso aqui na VegPet, já tive dos dois lados ali, seja um lado mais técnico ou um lado mais empolgado e fazendo a gestão. Então vamos seguir vendo o que ele traz para nós de solução para essa perspectiva do empreendedor. Começa com a visão de futuro bem definida e então volta ao presente, com a intenção de transformá-lo para concretizar aquela visão. A perspectiva do técnico começa com o presente, para em seguida olhar um futuro incerto, na esperança de que seja parecido com o presente. A perspectiva do empreendedor considera a empresa em todo que se divide em várias partes. O todo que se divide em várias partes. A perspectiva do técnico percebe a empresa em partes que formam um todo. A perspectiva do empreendedor é uma visão do mundo como um todo. A perspectiva do técnico é uma visão fragmentada do mundo. O empreendedor molda o presente de acordo com a sua visão. O técnico molda o futuro de acordo com o presente. É alguma surpresa que a perspectiva do empreendedor seja absolutamente necessária à criação de uma grande empresa e que a visão do técnico tenha efeito oposto? A perspectiva do empreendedor adota uma escala mais ampla, mais extensa. A empresa é considerada uma rede de componentes homogêneos integrados, cada um contribuindo para um padrão maior, em um modo sistemático de fazer negócios. Em tal empresa, cada etapa do desenvolvimento é mensurável, se não quantitativamente, pelo menos qualitativamente. E aqui um parêntese, quantitativamente você consegue observar em números. Então eu vou dar um exemplo. Todo atendimento deve ser realizado em até no máximo 10 minutos. É uma métrica quantitativa. Qualitativamente, você poderia falar: todas as pessoas precisam utilizar o sistema de atendimento e seguir determinado processo. Então, uma vai mensurar um dado objetivo para saber se aquele fim está sendo alcançado. O qualitativo vai saber se está sendo feito ou não está sendo feito. Começa, se você não tem nada, pelo qualitativo, então
Vou começar a fazer determinadas atividades nessas datas. Depois você desce para o quantitativo, para você mensurar dados. Quantos atendimentos são possíveis de serem realizados em um dia útil de trabalho? Existe um padrão, uma forma, um jeito de ser claro e reconhecível que pode ser traduzido em tarefas para hoje. A empresa opera de acordo com regras e princípios articulados. Com a perspectiva do técnico, porém, a escala é mais limitada, mais minuciosa, restrita principalmente ao trabalho a ser feito. Como resultado, a empresa do técnico torna-se cada vez mais sufocante, menos prazerosa, isolada do mundo exterior. Seus negócios se resumem a etapas que não o levam a lugar algum, a não ser a etapa seguinte, nada além de uma réplica da anterior. A rotina passa a ser a ordem do dia. O trabalho é feito em nome do próprio trabalho, ficando esquecidos todos os significados e objetivos superiores. Resta apenas a necessidade de fazer. O técnico não enxerga a conexão entre o ponto onde a empresa está e o ponto aonde ela vai chegar. Pela falta de uma escala mais ampla e da orientação fornecida pela visão, presentes no modelo do empreendedor, o técnico é levado a construir um modelo cada passo do caminho, No entanto, o único modelo que se dispõe são as experiências. Exatamente o oposto do que precisa. Se quer usar a empresa para livrar-se do trabalho que se acostumou a fazer. Muito bom. O modelo do empreendedor. O que o empreendedor enxerga à distância e o técnico sente dificuldade de ver? Qual é exatamente o modelo do empreendedor? É um modelo de negócio que atende às necessidades de um segmento específico de clientes de maneira inovadora. O modelo do empreendedor considera a empresa um produto que, em uma prateleira repleta de produtos ou empresas semelhantes, compete pela atenção do cliente. Em outras palavras, o modelo do empreendedor tem menos a ver com o que é feito na empresa e mais com o modo de fazer. O importante não é o produto, mas a maneira como ele é oferecido. Antes de criar o modelo, o empreendedor pesquisa o mundo e pergunta: onde está a oportunidade? Com essa resposta, ele volta à prancheta e desenvolve uma solução para a insatisfação encontrada em certo grupo de clientes. A solução toma a forma de uma empresa com aparência e atitude muito específica, de acordo com as necessidades do cliente e não do próprio empreendedor. Em seguida, as perguntas são: como o cliente verá a minha empresa? Como a minha empresa vai se destacar de todas as outras? Assim, o modelo do empreendedor não começa com a imagem de empresa a ser criada, mas com a visão do cliente ao qual a empresa se destina. O empreendedor entende que sem uma visão clara do cliente, nenhuma empresa pode ser bem-sucedida. O técnico, por outro lado, olha para dentro com a intenção de definir suas habilidades. Ele só olha para fora depois quando pergunta: como posso vender para eles? A empresa daí resultante quase inevitavelmente concentra-se no produto que vende e não no processo de negócios ou no cliente que vai comprar. Tal empresa pretende satisfazer o técnico que a criou e não o cliente. Para o empreendedor, a empresa é o produto. Para o técnico, o produto é o que ele entrega ao cliente. De novo, mais uma frase aqui que a gente tem que refletir, pensar. Será que o que você está montando é a paixão, é o produto? Ou você é um técnico e não tem nenhum problema? Que você está habituado a fazer um trabalho por excelência e acha que é a mesma coisa você empreender, prestar esse tipo de serviço ou vender determinado produto. Para o técnico, o cliente é sempre um problema, porque nunca parece querer o que lhe é oferecido nem estar de acordo com o preço estipulado. Para o empreendedor, porém, o cliente sempre representa uma oportunidade. O empreendedor sabe que o cliente traz uma sucessão de desejos à espera de satisfação. Tudo que o empreendedor tem a fazer é descobrir que desejos são esses naquele momento e quais serão no futuro. Como resultado, o mundo se torna uma surpresa contínua, uma caça ao tesouro. Aqui ele está romantizando bastante, Para o técnico, o mundo é um lugar que nunca parece concordar com o que ele quer fazer, que raramente aplaude seus esforços ou aprecia seu trabalho, que pouco o valoriza. Se é isso que acontece, para o técnico, o mundo sempre quer alguma coisa que ele não sabe como fornecer.
Assim, a questão passa a ser como apresentar o modelo do empreendedor ao técnico, de modo que ele entenda e utilize. Infelizmente, isso é impossível. O técnico não se interessa. O técnico tem outros afazeres. A solução é oferecer ao empreendedor, que se esconde em nós, as informações de que ele precisa para desenvolver-se, ultrapassando a zona de conforto do técnico, de modo que experimente a visão de uma empresa que funciona. Devemos oferecer ao nosso empreendedor interno um modelo de empresa eficiente, um modelo tão instigante que estimule o lado inovador da nossa personalidade, a se libertar de uma vez por todas dos laços com o técnico. Devemos buscar um modelo que desperte com tal força a imaginação do empreendedor que quando o técnico se der conta será tarde demais. O empreendedor estará em ação. Mas ao mesmo tempo, para o modelo funcionar, acordando o empreendedor para a tão desesperadamente necessária reconstrução da empresa, o administrador e o técnico precisam de modelos próprios. Isso acontece porque se o empreendedor dirigir os negócios, o administrador deverá garantir que haja combustível suficiente para a manutenção e que o motor e chassi estejam em bom estado. Por outro lado, para o técnico ficar satisfeito, deve haver um modelo que lhe proporcione trabalho bastante para atender sua necessidade de interação direta com todos os detalhes. Em resumo, para o nosso modelo de empresa funcionar, deve ser equilibrado e inclusivo, de modo que o empreendedor, o administrador e o técnico encontrem seu lugar natural dentro dele, que encontre o trabalho adequado a fazer. Para buscar tal modelo, vamos examinar uma estratégia revolucionária que transformou de maneira surpreendente as pequenas empresas nos Estados Unidos. É o que eu chamo de revolução turnkey, que ele põe. Era hora de Sara abrir a loja e ainda havia muito trabalho. Volto amanhã à noite, eu disse. Alguma pergunta antes que eu me vá? Sim, Sara sorriu. Quando podemos começar? E é esse entusiasmo que eu espero que vocês encontrem dentro, porque eu sei que tem momentos que a gente tem vontade de largar a mão do projeto. Eu sei que às vezes a gente vai reclamar das pessoas que trabalham com a gente, porque parece que ninguém consegue fazer o que se espera daquelas pessoas. Mas existe uma saída, e a saída passa por nós mesmos nos capacitarmos e trocarmos ideias e estudarmos e ver modelos aqui, ó, só dar um spoiler do que vem pela frente, porque esse é um livro que ele vai descer para a prática, ó, estratégia organizacional, ele vai falar. Tem um outro aqui que ele comenta dos planos de marketing, de vendas, de tecnologia. A gente vai estudar um capítulo que chama Criando uma Empresa Pequena que Funcione. Olha só, processo de desenvolvimento de negócios, programa de desenvolvimento de negócios, objetivo principal, objetivo estratégico, estratégia organizacional, estratégia de gestão, estratégia de pessoal, de marketing, sistema e a carta a Sara. Peço que, se você realmente tem um comprometimento em se transformar e transformar seu negócio, faz a inscrição aqui no canal, acompanha essas leituras que são tão importantes, que dão um embasamento teórico. No canal do E-Commerce eu trago vídeos voltados a marketing digital, e-commerce, negócios, estratégia. Então também acompanha os outros vídeos práticos. Se você tiver dúvida, coloca aqui nos comentários e a gente se vê então no próximo vídeo.